Barroso sai, Fachin entra. Pois é, o ministro Luiz Roberto Barroso, aquele mesmo da célebre frase, perdeu mané. Você não podia falar mal das urnas perto de Luiz Roberto Barroso, né? Você não podia ser um cidadão comum com liberdade de expressão, porque o ministro do STF logo queria lhe calar a boca. O mesmo ministro que declarou com todas as letras "nós derrotamos o bolsonarismo" no Congresso da União Nacional dos Estudantes, se comportando como um verdadeiro militante de extrema esquerda, que afinal de contas é exatamente isso que ele é, não é? Apesar do Estatuto da Magistratura proibir a atividade político-partidária de juízes em geral, principalmente ministros do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam dar exemplo, deveriam servir de exemplo, deveriam seguir a Constituição. E o Estatuto da Magistratura proíbe a atividade político-partidária de juízes. Porém, o Barroso ignorou completamente isso durante o Congresso da União dos Estudantes e mostrou quem ele verdadeiramente é. Uma verdadeira confissão de militância política. Barroso extrapolou todos os limites daquilo que considera-se usurpação do poder judiciário. Ele foi muito além. Ele quase que basicamente mandou o Congresso ser fechado. Porque todas as matérias que deveriam passar pelo Congresso não passavam por lá, era tudo do STF. Principalmente sobre a legalização do aborto. Sim, o Barroso é o principal militante ativista pela legalização do aborto no Brasil. Diz que a população brasileira não está preparada para discutir a respeito desse tema e resolveu ele mesmo colocar para plenário físico a votação da legalização do aborto até 3 meses, o que faz com que a Constituição seja completamente rasgada, tendo em vista que esse tema não é um tema para ser decidido de forma monocrática pelo Poder Judiciário. Esse tema é um tema para ser decidido pelo Congresso Nacional. E se o Congresso Nacional se recusa a legalizar o aborto no Brasil, significa que a população brasileira também é contra. Mas o Barroso não entende isso. Ele tem que agir com ativismo judicial e fazer de tudo para que essa desgraça seja aprovada. Afinal de contas, ele é um ministro de extrema esquerda que trabalha com ativismo judicial dia sim, dia também, para que o PSOL seja o seu maior representante hoje dentro do Supremo Tribunal Federal. Barroso defendeu a descriminalização das drogas, principalmente da maconha. Se você for pego com até 100 gramas, é considerado usuário. Então, assim, o que o Barroso queria, na verdade, é que o Congresso Nacional deixasse de existir, tendo em vista que o Congresso representa uma população brasileira que é, em sua maioria, conservadora. O que ele quer são pautas cada vez mais progressistas, revolucionárias, de esquerda, de extrema esquerda, sendo aceitas no nosso Brasil, e ele sabe que a única maneira de fazer isso é por intermédio do Supremo Tribunal Federal. Então bora legalizar a maconha, bora legalizar o aborto. Por quê? Porque a gente pode, né? Nós somos o STF. Barroso suspendeu o piso da enfermagem, afetando categorias de saúde. Não basta servir apenas de questões ideológicas, ele tem que interferir também na administração pública brasileira, ferrando com a vida de profissionais de saúde. Barroso impôs o passaporte da vacina durante a pandemia, fazendo com que as pessoas que não quisessem ser vacinadas fossem demitidas, perdessem até mesmo a guarda de seus filhos. Um terror espalhado em toda a população brasileira por intermédio de um ministro que queria que as pessoas fossem feitas de laboratório, cobaias de uma vacina que ainda está em fase de experimentação. Deu todo o poder para que os governadores fechassem os comércios, impedissem a população de trabalhar, enquanto eles estavam muito bem servidos. Afinal de contas, quem paga o salário dos ministros do STF somos nós, através do imposto, né? Você que precisa trazer o pão todos os dias para sua mesa, você que se ferre. Barroso disse que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o processo eleitoral. Ora, orientadas a atacar o processo eleitoral? Com base em quê Barroso disse isso? Com base em absolutamente nada. Vozes da sua cabeça. A mesma pessoa que quis legalizar o aborto, a mesma pessoa que quer legalizar a maconha, a mesma pessoa que trata com pautas de esquerda, pensa exatamente como esquerdista, porque ele chama à existência aquilo que não existe, cria coisas do mais absoluto nada. É uma verdadeira esquizofrenia. As Forças Armadas não tiveram participação nenhuma sobre atacar a democracia. Quem ataca a democracia dia sim, dia também, são vocês, do STF. Ele até tentou disfarçar, falando, não, na verdade é que tiraram de contexto, não foi isso bem que eu quis dizer. Ah, não foi isso não, né? Foi ipsis literi isso o que você quis dizer, que eleição não se ganha, eleição se toma. Isso ficou muito bem marcado das eleições de 2022,
quando você tinha apenas um lado sendo censurado, quando apenas Jair Bolsonaro era impedido de mostrar a verdade à população com relação a quem ele estava disputando a presidência da República, quando o STF pediu para a juventude, que em sua maioria petista, apressar para conseguir tirar o título eleitoral, impactando diretamente nas eleições de 2022. Então, isso fez exatamente aquilo que você disse, Barroso. Eleição não se ganha, eleição se toma. Você pode até dizer que isso foi tirado de contexto, mas o povo não vai esquecer. E o Fachin, que vai suceder Luiz Roberto Barroso como ministro-presidente do STF, é discreto. Diz que é discreto, uma pessoa que não faz todo esse alarde, assim como o Roberto Barroso fazia, uma pessoa que trabalha técnico do direito brasileiro. Só que não! Fachin foi responsável por anular as condenações de Lula com relação à Lava Jato. Por detalhes formais que não impactam direto o processo, Fachin achou, não, vamos anular aqui, anular ali. Ele simplesmente anulou, tirando a condenação de Lula de todas as instâncias. E vale a pena aqui dizer mais uma vez, Lula, ele não foi inocentado. Não. Essa conversa não existe. Ele foi descondenado, é bem diferente. Sem falar que os direitos políticos de Lula foram devolvidos por Edson Fachin. Então, se Lula hoje é presidente da República, é por causa do Fachin. Não nos esqueçamos que foi Gilmar Mendes quem disse: Lula é presidente da República é por causa da atuação do STF. E outra coisa que vale a pena dizer, apesar do Fachin ter esse perfil um pouco mais moderado do que Roberto Barroso e ainda assim, né, nas entrelinhas, passar a caneta para conseguir defender petista, porque afinal de contas ele foi colocado no STF justamente para isso, ele será apenas uma pessoa que figurará na parte de Rainha Elizabeth. Quem vai mandar mesmo, e sempre mandou ali no STF, é o Alexandre de Moraes, meu parceiro. Ele mesmo, aquele que não deve ser nomeado, o Xandão, o dono do Xandaquistão que a gente vive. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro veem a possibilidade de menos atrito, mas sinceramente, eu só acredito vendo, viu? Porque a gente já passou por tanta coisa nesse Brasil que tem que ser muito ingênuo para acreditar. Então vamos trabalhar aqui com o que a gente tem na realidade. O que nós temos na realidade é uma pessoa que devolveu os direitos políticos para que Lula se tornasse presidente da República, se tornando hoje presidente do STF. Essa mudança de Luiz Roberto Barroso para Edson Fachin como ministro, presidente do STF, não muda a essência do Supremo Tribunal Federal. Eles continuam sendo os principais protagonistas da política brasileira, o que jamais deveria acontecer, o que dentro de uma democracia é inadmissível. Nós temos hoje um STF político atuando fortemente para retirar dos nossos direitos fundamentais, cerceamento da nossa liberdade e principalmente a censura de todos aqueles que pensam diferente para que não haja um mínimo de democracia no nosso Brasil. O Barroso sai em busca de paz interior, né? Que ele é desses negócios estranhos de ficar alinhando chácaras. Ele quer alinhar os chácaras, então ele tá saindo, mas a essência ditatorial do STF continua exatamente a mesma. A espinha dorsal continua a mesma. Podem trocar as peças, mas o tabuleiro continua o mesmo. O STF não passa de mais um tribunal politizado que está levando o nosso país à ruína.